Bem-vindos, estamos a pensar Portugal e a reunir os especialistas nas várias áreas que estamos a debater ao longo destes dias. Estamos numa década decisiva, as alterações climáticas já não são uma coisa distante, os avisos da comunidade científica que foram feitos no passado, alguns deles já estão a acontecer nos dias de hoje. E por isso reunimos aqui três vozes fundamentais para olhar para essas alterações climáticas, também para a questão da sustentabilidade, o que está a ser feito, mas sobretudo aquilo que pode ser feito para nos ajudar a todos, enquanto pessoas, enquanto população e também enquanto país. Começo aqui com o Carlos da Câmara, climatologista, professor também da Universidade de Lisboa. Temos também o Jorge Cristino, autor de um livro que me suscitou até muita curiosidade, que tem a ver com a influência que as cidades podem ter na transição energética, e também o Luís Rochartre, que é o presidente do Comitê de Sustentabilidade da Mota Ingil e é também o CEO da Unobvious Solutions. Está certo, não está? Não me enganei, é isso mesmo. Pronto, vamos então começar, e eu começaria se calhar aqui com o Carlos da Câmara, para uma pergunta que me parece bastante básica, no sentido de a fazer, mas se calhar não no sentido da resposta, que tem a ver com Portugal estar ou o contexto climático em que Portugal está, melhor dizendo. Ou seja, quais são os sinais claros, hoje em dia, de que de alguma forma o nosso país está entre aqueles que são mais vulneráveis às alterações climáticas e talvez que consequências podemos esperar daqui a 10 ou 20 anos? Ora bem, de facto, muitas vezes tem-se a ideia de que a temperatura vai aumentar de 1,5 graus a 2 graus, é isso que vem na comunicação social, o que faz com que as pessoas lá em casa achem que não é um problema assim tão grave, porque mais 1,5 graus, o que é que vem de mal ao mundo nisso? E, de facto, o que acontece é que esse 1,5 graus é uma média global. Vai haver sítios em que a temperatura pode aumentar 8 graus, vai haver outros em que até pode diminuir. Os sítios em que as alterações do forçamento da atmosfera, em particular devido às emissões dos gases ditos com efeito de estufa, são também desiguais e há locais onde esses efeitos são mais exacerbados. É aquilo que nós, tecnicamente, chamamos os hotspots. Os climas mediterrâneos, em particular a Europa mediterrânica, em zona na qual Portugal se insere no extremo ocidental, é uma das zonas que constitui um hotspot. E porquê? Porque, na realidade, os climas mediterrâneos são a transição entre os climas desérticos, secos, Sahel, e os climas, no caso da Europa, atlânticos e temperados. Portanto, estamos numa zona de transição. Quando eu tenho este novo forçamento da atmosfera, o que vai acontecer é que todas estas regiões vão se deslocar para norte. E, portanto, os climas mediterrâneos são aqueles que são mais sensíveis no sentido de que se vão tornar com características mais próximas das desérticas. E isso é um problema de Portugal, mas é um problema também da Península Ibérica, é um problema da Península Itálica, é um problema da Península Grega. Portanto, no fundo, todas estas regiões vão sofrer muito. E em quê? Por um lado, através de um aumento da temperatura, que já se está a verificar. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que olhe para um gráfico da temperatura em Lisboa dos últimos 70 anos não precisa de fazer grandes manipulações estatísticas para constatar que está a subir. E, por outro lado, alterações muito grandes no regime da precipitação. Não tanto a nível da quantidade da precipitação, mas da sua distribuição. Há uma tendência para que haja para que a precipitação se concentre em determinados intervalos de tempo e, portanto, passamos a ter precipitações muitíssimo intensas e também, por outro lado, uma tendência para haver, em larga escala, faltas de precipitação, que são as secas. Mais ainda, temos também, depois, outro tipo de impactos que resultam de um misto de alterações do clima com alterações
da paisagem e alterações da distribuição da população, que também estão relacionados com as alterações climáticas, o que fazem com que Portugal tenha, por exemplo, incêndios mais intensos, para que estejamos com uma maior variabilidade de ano para ano em incêndios. Há anos em que temos catastróficos. Isto só para lhe citar alguns exemplos. Portanto, Portugal, a resposta à sua pergunta é afirmativa. Somos um hotspot das alterações climáticas e vamos ter impactos muito apreciáveis. E as cidades, Jorge Cristino, têm aqui, diria eu, um papel também fundamental como atores centrais nesta luta climática. Além de ser o CEO da Get2C, é autor de um livro chamado Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas. E neste seu livro defende que as cidades têm esse papel-chave. E eu pergunto-lhe que competências técnicas e políticas são as mais urgentes para preparar os municípios para liderarem de alguma forma essa missão. E já agora, sintam-se à vontade para se interromperem, complementarem as vossas respostas quando quiser. Eu ia começar por aí. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E eu ia começar precisamente por complementar aquilo que o professor Carlos da Câmara disse relativamente ao facto de, muitas vezes, a percepção das pessoas achar que o grau e meio aos 2 graus não faz a diferença. Eu costumo fazer uma analogia com o nosso corpo, que é experimentarem ter mais 1,5 graus ou 2 graus. Significa que entramos em febre, e é precisamente aquilo que acontece com o planeta, que tem um sistema climático em equilíbrio. Há pouco mais, digamos assim, de 12 mil anos, 11 mil anos, na história dos 5 mil milhões de anos da Terra. Por isso, a primeira revolução agrícola, ou melhor, esse sistema climático estável, permitiu que acontecesse a primeira revolução agrícola e nós pudéssemos evoluir também enquanto espécie. As cidades, efetivamente, são os aglomerados urbanos em que realmente as pessoas concentram o seu consumo, a sua permanência. Isto faz com que as emissões estejam, sobretudo, concentradas nestes locais, e também o consumo energético. E daí o call to action de ser feito precisamente às áreas urbanas, precisamente porque é aqui onde existe um maior potencial para que possamos mitigar, digamos assim, este efeito das alterações climáticas. Daí ser tão necessário apostar na mobilidade, no transporte público, na transição energética para uma maior eletrificação, na redução do consumo de bens materiais, etc. Mas, para além disso, também são os espaços de maior vulnerabilidade, onde existe não só maior vulnerabilidade em termos de efeitos destes eventos extremos climáticos, nomeadamente às pessoas, mas também à paisagem, mas também do ponto de vista do que aquilo que são à própria, digamos assim, qualidade de vida, à saúde das pessoas. E cada vez mais as pessoas já começam também a fazer esta interligação entre este efeito das alterações climáticas e a própria saúde e os efeitos de poluição, nomeadamente na qualidade do ar, no ruído, e esta questão relacionada que o professor falou, dos aumentos de temperatura ou das cheias e inundações. E é esta questão dos impactos. A palavra-chave aqui, nesta questão, é a adaptação. E por isso as cidades são importantes, eu no livro refiro isso, porque do ponto de vista da governança, existe, digamos assim, paralelamente àquilo que são os grandes decisores mundiais, estamos a falar das Nações Unidas, que se encontram uma vez por ano na COP, na Conferência das Partes, onde realmente só há bem pouco tempo é que as cidades têm, digamos assim, um poder de decisão. Por exemplo, o Acordo de Paris, na altura em que nós estávamos já numa fase de incoerência com aquilo que era a administração, da primeira administração Trump, foi o governador, o Arnold Schwarzenegger, que na altura apareceu como uma das pessoas nos Estados americanos a fazer a diferença desse ponto de vista. Esta governança intermédia, seja ao nível regional, seja ao nível local, é extremamente importante para contribuir àquilo que é um efeito global que nós queremos que tenha, e por isso é que as cidades têm esta importância. Faço-lhe a pergunta de outra forma: se as cidades estão
preparadas para essa urgência? Do ponto de vista técnico, é necessário claramente uma maior capacitação, nomeadamente em Portugal. Nós sabemos que existem várias velocidades do ponto de vista da governação autárquica. Enquanto temos excelentes cidades a um nível muito avançado, com excelentes exemplos e boas práticas e fruto dessa capacitação técnica, há outros municípios mais pequenos, claramente, que precisam de maior apoio, maior financiamento, maior investimento desse ponto de vista. E é precisamente também aí onde muitas vezes existem maiores impactos. Falarmos, por exemplo, do ponto de vista da desertificação, dos incêndios florestais, onde precisamente são estas áreas mais do interior e mais rurais, é onde existe menor investimento, menor capacitação, e é aqui onde é preciso apostar de alguma forma para não só contribuir para a mitigação, neste caso no aumento do sumidor de carbono, da captação das emissões, como do ponto de vista da adaptação para combatermos aquilo que é um flagelo em Portugal, que são os incêndios florestais. Luís Rocharte, pegando aqui na sua experiência na Mota-Engil, a Mota-Engil é uma das maiores empresas de Portugal, como sabemos. Eu pergunto-lhe como é que empresas com operações intensivas, como é o caso da Mota-Engil, podem de alguma forma liderar uma transição energética, ecológica, se quiser, uma verdadeira transição sem comprometer a competitividade que precisa, sobretudo num mercado que é cada vez mais volátil. Sem dúvida nenhuma que o desafio que nós temos em o que se chama as indústrias mais com impacto maior e por isso com maiores emissões, que são os que os ingleses chamam hard to abate, ou seja, que é difícil na verdade porque o modelo em si, o modelo de negócio não permite uma transferência muito grande. Neste caso, quando nós, por exemplo, estamos a construir grandes infraestruturas, essas infraestruturas não têm muitas alternativas. Temos que construir uma nova estrada ou uma autoestrada ou qualquer outro tipo de infraestrutura desse género, ainda não temos propriamente alternativas que sejam carbono zero ou que tenham um impacto menor. No entanto... Não têm porque não há ou não têm porque ainda é muito caro ter? Em muitos dos casos ainda não há alternativa em termos de materiais, ou seja, nós podemos construir com materiais alternativos, mas ainda não são viáveis em termos práticos e por isso precisamos de cimento. Cimento é uma das indústrias com maior impacto em termos de emissões e por isso enquanto nós não encontrarmos um material que substitua, é sempre difícil. Há muitos casos, por exemplo, de o aumento da utilização de madeira em construção, até em termos estruturais, que já nos permite, por exemplo, o último Código de Construção norte-americana, que foi aprovado em 2018, permite construir até 16 andares sem utilizar aço e cimento, só com madeira em termos estruturais. Não estamos a falar da madeira natural, estamos a falar já de uma madeira também trabalhada, que é o cross-laminated timber, e por isso que tem o mesmo tipo de condições que o cimento, ou seja, o cimento armado tem, sendo que neste caso é uma armadilha de carbono em vez de ser uma fonte de deposição. E por isso há algumas alternativas que podem ser tomadas, é preciso ir adaptando. E aqui, por exemplo, em relação ao que os meus colegas aqui também já referiram, em termos de como é que nós traduzimos isto para o dia-a-dia e em termos económicos, por exemplo, as questões do aumento de temperatura levam-nos a que nós já tínhamos observado o mosquito do dengue na Madeira, ou podemos vir a ter malária, que já tinha sido erradicada de Portugal, e vir a ter exatamente por esse tipo de questões. Ou então, também aqui, o aquecimento global leva-nos a interferência nos nossos modelos, por exemplo, de agricultura, e que leva a que, nos cenários mais catastróficos, eu sou um apreciador de vinho e por isso para mim é um cenário catastrófico, que no máximo nós iremos ter só no Minho, é que vai ter condições daqui a 100 anos para estar a produzir vinhos. No entanto, também se pode adaptar e, por exemplo, a última vez em que Bordeaux, enquanto região produtora de vinho, fez
renovou, ou seja, atualizou a lista de castas autorizadas, introduziu a Touriga Nacional e o Alvarinho, ou seja, nós no futuro, os franceses em Bordeaux poderão ter castas que são muito mais a sul e que são as nossas, e por isso, neste caso, há estas adaptações que em termos práticos estão a acontecer. Deixa-me fazer uma outra pergunta. Antes ouvimos aqui o professor Carlos Câmara outra vez, mas agora que falou essa questão, mosquito dentro da madeira, tudo isso, coisas que às vezes passam ao lado, digamos, da nossa realidade. Também é professor no ISEG, Instituto Superior de Gestão. Como é que se pode preparar os futuros gestores para estas novas realidades que as alterações climáticas estão a influenciar? Preocupa-se com essa parte? Eu neste caso, no ISEG, sou exatamente responsável pela cadeira de alterações climáticas e descarbonização no âmbito de pós-graduações de gestão de sustentabilidade. E por isso nós temos um número crescente de alunos, todos os anos, que se estão a formar. Eu posso dizer que este curso começou em 2011, e no início tínhamos que estar quase que à espera do número mínimo de alunos para poder abrir. Atualmente há sempre 2 turmas de 30 alunos cada, porque não se abrem mais turmas, e por isso há um interesse crescente em termos dos profissionais de irem trabalhar para estas áreas, porque começam por ter este tipo de responsabilidades e por isso vão adquirir o conhecimento para poder executar, ou então muitas, e essa é o que eu acho que é muito interessante, que são as pessoas que estão a exercer funções tradicionais e querem fazer a sua transição para uma atividade com mais propósitos, assim podemos dizer. Eu costumo brincar, dizer que, pronto, formamos super-heróis para salvar o mundo em termos práticos, e por isso, na verdade, o que podemos fazer é trazer o que é o conhecimento, o que é o conhecimento mais atual, e as pessoas conhecerem exatamente não só os factos, porque é muito fácil, e nós aqui em Portugal somos muito de fazer as caracterizações, as análises, os diagnósticos, mas depois é preciso passar à ação. E neste caso o passar à ação é aqui, como o Jorge estava a dizer, é como é que nós nos adaptamos a isto. Podemos ter as técnicas para mitigar, para diminuir, para evitar, mas os efeitos já se vão sentir, e por isso temos que olhar muito para a adaptação. Luís, só complementando também esta questão, é porque já não é só salvar o mundo, é, para além disso, salvar-nos a nós próprios, e neste caso salvar as empresas, não é? Mas muitas das empresas já perceberam que os custos de inação são muito superiores, e por isso esta questão cada vez mais importante, não só na gestão, mas transversalmente em muitas áreas, introduzir a questão da sustentabilidade, das alterações climáticas, é relevantíssimo, porque facilmente se tem percebido que é um efeito de, por um lado, poupança de custos, de redução de custos em muitas organizações, desde logo na questão energética, na questão do modelo, muitas vezes, organizacional das empresas, mas também do ponto de vista de produção, da logística, e, por outro lado, naquilo que é o acrescentar de valor, muitas vezes em termos de produto ou de serviço que se presta, e cada vez dá-se mais valor às pessoas que tenham estas qualificações, que tenham esta capacidade de poder colocar, digamos assim, a tónica e os indicadores da sustentabilidade, o layer da sustentabilidade e da descarbonização naquilo que faz, porque realmente hoje em dia é visto como um valor acrescentado. Já agora, deixe-me também dar mais chega aqui um bocadinho talvez mais pessoal. Entre 1987 e 1991 eu estive a doutorar nos Estados Unidos. E o meu orientador tinha uma empresa privada de estudos de meteorologia e de clima, e eu lembro-me que colaborei com ele 2 coisas engraçadas. Uma delas era um estudo que foi feito por uma grande empresa de chocolates americanas, que queriam decidir, porque tinha havido uma série de anos de seca em África, seria estratégico mudar a compra de cacau de África para o Brasil. E nós lembro que eu colaborei nesse estudo. E fazíamos também a previsão das monções para Taiwan, por exemplo. Quando eu cheguei a Portugal, disse, vou abrir uma empresa de meteorologia, e fui bater às portas da CAP, da EDP, de seguradoras, etc. Batia N portas. Em que ano, professor? Em 91. Ninguém estava interessado. Toda a gente disse, bom, não tem...
Passaram-se 30 anos e é curioso que neste momento batem-nos à porta com alguma regularidade empresas para que nós possamos ajudá-las em decisões de mercado para os próximos 20 anos. Portanto, há uma mudança em Portugal de paradigma que eu acho que é francamente animadora, não é? Portanto, É positivo, pelo menos, essa preocupação. sim, até porque acho que provavelmente já começa a mexer no bolso, não é, das empresas e, portanto, normalmente enquanto não mexe no bolso também não há propriamente grandes vontades. No nosso caso, por vezes provocado pela regulamentação, ou seja, as exigências que vieram a ser introduzidas a nível europeu, mas também pelo facto de muitas vezes a nível nacional se colocar na agenda estes tópicos, acaba também por ser importante. Por outro, há mesmo uma liderança e uma proatividade, em alguns casos, também, sejamos francos, mais pontuais do que regulares, de realmente tornarem-se líderes a este nível. Eu também queria abordar aqui a questão da forma como se comunicam este tipo de situações que influenciam muito a nossa vida e vão influenciar cada vez mais nos próximos anos, e já lá vou a essa parte de como é que podemos comunicar de forma responsável tudo isto que nos vem batendo à porta. Mas, professor Carlos Câmara, perguntava-lhe também como é que estes modelos de previsão climática, que ainda há bocadinho falámos aqui antes de começar o debate, como é que esses ganhos de precisão que a tecnologia nos tem vindo a dar ao longo dos últimos anos influenciam ou não a definição daquilo que é a ação ou talvez a inação política? Ora bem, começou por falar no problema da comunicação. Sim, eu queria abordar essa questão depois... Mas se quiser, força. E aí eu achei curioso, porque quando eu estive nos Estados Unidos, entre 87 e 91, participei num curso, imagine, ou melhor, num curso não, num estudo, em que uma empresa de televisão estava a fazer inquéritos à forma como o público tinha a percepção dos conceitos meteorológicos. E a última sítio onde foram bater à porta foi a estudantes de meteorologia para calibrarem esses mesmos estudos. Dentro disso, também lhe dou um exemplo também pessoal curioso. Aqui há uns anos houve uma rádio de Lisboa que me telefonou a perguntar se eu podia ir lá explicar os conceitos, porque eles diziam, bem, quando nós lemos o boletim meteorológico, dá-nos a sensação que estamos sempre a dizer a mesma coisa. Eu, às vezes, até substituo chuvisco por chuva, porque acho que é mais engraçado. Eu tive que explicar, de facto, que chuvisco não é chuva, explicar que, de facto, quando se diz norte de Portugal e sul de Portugal, Lisboa não é uma zona de ninguém, portanto, porque no fundo norte e sul é o mesmo que quando eu telefono, quando me telefono eu digo estou na faculdade, mas se telefonar um colega meu digo que estou em Lisboa e portanto é uma questão de escala. Portanto, o problema da comunicação é tento perguntar às pessoas se sabem o que é o anticiclone dos Açores. E a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe. E a maior parte das pessoas também não se apercebe de problemas técnicos. E um deles é muito simples. É que o nosso cérebro, portanto, digamos, o nosso cérebro tem a ver reptilíneo, acaba por ser linear, ou seja, nós, para sobrevivermos, calculamos normalmente sempre que se um fator duplicar, o efeito duplica. E isso não acontece na atmosfera. E faz com que as pessoas, muitas vezes, tenham ideias completamente erradas. Já me tem acontecido pessoas dizerem, desculpe lá, eu até fui ver ao Google, a concentração de CO2 na atmosfera são umas pequenas partes por milhão. Quer-me fazer crer que esse bocadinho ínfimo de gases com efeito de estufa que vai ter algum impacto. A resposta correta a dar é, dá-me licença que eu lhe ponha um bocadinho de cianeto na ponta da sua língua. Não é? Portanto, é a forma correta, não é? Para as pessoas perceberem que, às vezes, o efeito não é linear. Isto faz com que haja uma dificuldade, muitas vezes, de pessoas com um mínimo de educação, com um mínimo de estudos, que são pessoas que têm profissões em que ou se passa, a realidade passa-se no laboratório, portanto, em regiões perfeitas, portanto, em sítios
controlados e fechados, não é? Portanto, ou então em profissões em que essa linearidade é o habitual. E então há uma dificuldade enorme nós explicarmos porque é que em determinados sítios, sei lá, porque é que a Europa se espera que vai aumentar 4, 5, 6 graus, enquanto a média é 1 ou 2. Porquê? Porque aparece um efeito que não é linear, que é um efeito de realimentação que é facílimo de explicar, que é parte da Europa está coberta de neve, a neve reflete a radiação solar. Qualquer pessoa que vai para a neve vai de óculos escuros. Se por acaso aumentar a temperatura e parte da neve derreter, menos é refletida, mais é absorvida. Se mais é absorvida, mais vai a superfície aquecer. Mais derrete a neve, mais vai ser absorvido. Este efeito, digamos, de, entre aspas, bola de neve, não é? Vai fazer com que a resposta não seja linear. Ora bem, tudo isto faz com que seja complicado nós conseguirmos traduzir em linguagem todos os dias os resultados técnicos que muitas vezes só um modelo matemático e físico é que é capaz. E isso leva-nos a dizer em que é que melhoraram os modelos. Os modelos todos continuam a basear-se exatamente nas mesmas leis da física que são traduzidas por equações matemáticas. Em que é que eles mudaram? Mudaram porque são capazes de aplicar essas leis a escalas espaciais e temporais cada vez mais pequenas. Ou seja, eu começo a saber modelar o que é que se passa num quilómetro quadrado, por exemplo. E isso leva a que eu seja capaz de ter delineamentos das alterações climáticas expectáveis com muito mais precisão. E faz, sobretudo, que eu seja capaz de estimar melhor o grau de certeza que eu tenho. Isso é uma coisa que também muitas vezes o público não percebe, é que um resultado científico que não seja acompanhado de uma barra de erro é lixo. E uma barra de erro é sempre traduzida por uma probabilidade. Qualquer economista sabe que uma probabilidade multiplicada por um custo dá o risco. E uma empresa vive exatamente disto, que é saber até que ponto é que eu tenho que investir de maneira a que, ainda assim, o risco, não é, compense o investimento que eu estou a fazer. Portanto, nisso, os modelos têm um papel cada vez mais importante, porque cada vez permitem estimar esse risco de uma forma mais precisa. E isso não devia ser bom no sentido em que dá mais capacidade, mais informação para que os políticos tomem as decisões que são necessárias de serem tomadas? Sim, sobretudo, ou melhor, eu acho que a coisa talvez seja um bocadinho ao contrário. É que, se nós vivemos numa sociedade democrática, os políticos vão ser fruto da sensibilidade da maioria. Se a maioria estiver convicta de que um determinado problema é crucial, o que é de esperar é que haja uma resposta política a esse problema. Eu dou o exemplo dos incêndios florestais. Os incêndios florestais acontecem, infelizmente, nas zonas menos povoadas e que rendem menos votos. E, portanto, enquanto nós não valorizarmos a paisagem e não percebermos que vale a pena investir aí, é natural que haja uma menor sensibilidade. Quando é que a sensibilidade aparece? Quando há tragédias. Se morrerem 100 pessoas, provavelmente isso tem um custo político. Portanto, eu continuo a acreditar que, sim senhor, como dizia aqui o Jorge... Mas parece que não aprendemos as lições de Pedrógão. Aprendemos, mas esquecemos rapidamente. Exato. E, portanto, o que é que nós não esquecemos? Aquilo que nós aprendemos de pequeninos, aquilo que faz parte da educação. Havia um florestal senegalês que dizia nós só conservaremos aquilo que amamos, nós só amaremos aquilo que compreendemos e nós só compreenderemos aquilo que nos ensinam. E eu acho que esta cascata é absolutamente fundamental. Eu, para mim, terminava já o debate aqui com essa frase. Mas como ainda temos mais tempo, tenho que fazer mais perguntas. Terei que arranjar outra. Arranjo outra para terminarmos e por mim está tudo bem. Jorge Cristino, não sei se quer acrescentar alguma coisa aqui que o professor disse e depois posso fazer perguntas. Estava-me a lembrar na questão da comunicação, o quanto é importante... Então, há várias... Gostávamos de abordar a comunicação, porque eu depois queria ouvir a opinião dos três relativamente a essa questão da comunicação e deixo, se calhar, para um tópico seguinte. Porque há pouco o Jorge falou, quando me fazia aquela pergunta sobre as cidades, falou na mobilidade, na eletrificação e como a mobilidade é importante. E isso leva-me a perguntar-lhe também que estratégias concretas de mobilidade
o Jorge considera essenciais, mais eficazes, viáveis para cidades, vamos dizer, médias, Braga, Évora, por exemplo, reduzirem significativamente as emissões? Bem, não sendo desde já aqui um disclaimer que não sou nenhum especialista na área da mobilidade, mas... Sim, eu sei, é só como é que a cidade se pode... Mas a forma como as cidades, de alguma forma, se devem organizar e têm feito esse caminho muito fruto daquilo que tem sido também o investimento público ao longo dos últimos anos, desde logo é a diminuição do uso do transporte individual, que essa é uma componente que é essencial. A diminuição do transporte individual. Sim. E por isso, por alternativa, cada vez mais investir e aumentar a capilaridade do transporte público, que é essencial, e em concelhos, como o Luís falou, a título de exemplo, ou de Braga, de Évora, ou outras cidades de média dimensão, é efetivamente difícil porque há regiões, ou melhor, há locais nesses concelhos ou nesses distritos em que realmente são muito afastados das zonas urbanas, que são completamente abandonados do ponto de vista do transporte público, e hoje em dia existem muitas soluções do transporte flexível, do transporte a pedido, e que é na mesma um transporte que pode ser também de alguma forma disponibilizado, principalmente a pessoas de maior vulnerabilidade e maior dificuldade do ponto de vista da mobilidade. A outra um outro exemplo é do ponto de vista das áreas urbanas, de aumentar cada vez mais o conforto de pisos para que a mobilidade suave possa ser uma opção da parte das pessoas. A mobilidade suave, leia-se a pé, de bicicleta ou de outra transporte que de alguma forma permita a deslocação em curtas distâncias e médias distâncias. Há uma que é fundamental, mas que eu acho que é também de mentalidade, ou seja, aqui há uns tempos, precisamente com um autarca de uma cidade africana, numa conversa com uma autarca de uma cidade portuguesa, já que não estamos a usar nomes, vou generalizar assim, tinham dois problemas que trocaram, digamos assim, as suas preocupações. A da autarca portuguesa era efetivamente pôr as pessoas a abandonar o carro e usar transporte público ou andar a pé, e o desafio do autarca de uma cidade africana era de ter água potável. E o autarca disse para a autarca portuguesa que o problema dela era muito mais complicado que o dele. Que o dele era obras e infraestruturas, e abria-se a torneira e teria água potável. O dela seria a mudança de mentalidades. E é também aqui um bocadinho que é importante apostar, que é realmente na educação, principalmente começando pelos mais novos, mas progredindo, porque vai ser uma mudança cultural cada vez mais, as pessoas perceberem, e vamos vendo também em alguns jovens que hoje o tirar a carta não é prioritário, o ter carro é um custo, e as pessoas vão, de alguma forma, optando por outros meios de mobilidade. Agora, isto tem que ser entre aquilo que é a procura e a oferta sempre, porque muitas vezes nós também debatemos com aquilo que é o déficit do ponto de vista de uma rede de transportes, e aqui onde é que, de alguma forma, temos um caminho longo a fazer? É na intermodalidade, de cada vez ter a mobilidade como um serviço, um transporte que seja um serviço e que possamos andar em qualquer tipo de transporte com um cartão único, seja aqui ou em Bragança, e isso é cada vez mais importante, seja de barco, seja de comboio, e nós, ou seja, o uso, por exemplo, de um transporte individual para uma solução pontual. E isto é um caminho longo que vamos ter que fazer e que é importante. E já agora acrescentar, só porque Força, só para depois ouvirmos aqui o Luís Gonçalves. As notícias mais recentes têm vindo a levar para aí. A Europa estabeleceu aqui um conjunto de prioridades, nomeadamente no que diz respeito à transição energética, apostando muito na questão do abandono dos combustíveis fósseis e, neste caso, da eletrificação. E isto já funciona para tudo, ou seja, os autocarros elétricos, ou hidrogênio, ou o transporte público eletrificado, para além do individual. Depois de, mais recentemente, ter mudado a administração Trump, colocámos todos em dúvida se este era o caminho. E eu acho que é importante só olhar para um dos maiores blocos mundiais, como tem continuado a apostar claramente
neste vetor, neste setor, que é a China. E vermos como é possível que esta adaptação do modo de vida, da opção das cidades, pode não só traduzir-se numa maior sustentabilidade, como um maior crescimento económico. É que hoje em dia nós conseguimos relacionar... A China não consegue compensar uma coisa com a outra, não é? Sendo um dos mais poluentes. Não, exato, mas a questão é que hoje em dia já começamos a ver uma ligeira redução do ponto de vista das emissões face àquilo que é o potencial que eles têm, que dependem maioritariamente do carvão, é certo. Mas ainda assim continuam a fazer essa aposta para as energias renováveis, para a mobilidade elétrica e com isto vermos que conseguimos diminuir as emissões e crescer economicamente simultaneamente. Isto é o chamado decoupling, a dissociação entre aquilo que é o impacto na natureza e o crescimento económico, e fazermos crer a muitos dos economistas, dos políticos, que esta questão das alterações climáticas, do desafio que temos desta geração, mas também da sustentabilidade, não é uma pedra no sapato, é uma aposta, é uma evolução da sociedade, é uma evolução do conhecimento. Nós até há 50 anos atrás não tínhamos este nível de informação. Pronto. É só porque já não ouvimos aqui o Luís Rochard há algum tempo. Tenho aqui uma pergunta para lhe fazer, mas como já foi dito muita coisa... Ficar sozinho. Não há problema que estamos aqui. Se quiser acrescentar alguma coisa do que foi dito antes de lhe fazer a pergunta, ou se... Não, ia fazer só dois ou três comentários em relação... A questão da comunicação é fundamental, não é? Quer dizer, evidentemente que ouvir falar o Carlos exige alguma bagagem técnica para entender, porque nem todos têm o mesmo nível de informação e por isso é mais complicado fazer. E por isso... Mas não é por o professor Carlos estar aqui que eu vou dizer isto, mas eu acho que o professor Carlos e vocês os dois já agora, porque estou-me a perceber disso também, conseguem traduzir aquela parte mais técnica para que quem nos esteja a ouvir consiga perceber, mesmo que não tenha essa tal bagagem. E isso é que é o mais importante e fundamental. Sim, é preciso trocar por miúdos e é muito isso que, na verdade, se torna difícil de nós conseguirmos fazer, porque todos nós sabemos o que é que temos que fazer e por isso, aí já não há dúvida, tirando 2 ou 3 daqueles negacionistas, toda a gente sabe o que é que tem que fazer. Agora, como fazer e vontade de tomar essa decisão, aí é que é mais complicado, porque nós sabemos que esta transformação implica o que nós hoje entendemos como qualidade de vida, porque ainda continuamos o transporte individual a ser ligado a uma determinada qualidade de vida. Estávamos aqui a falar, eu já não tenho carro próprio. Há um carro lá em casa, que era também o Jorge, e por isso, neste caso, temos que negociar com as nossas mulheres para nos emprestar o carro, e por isso temos que... Pronto, há aqui uma dinâmica muito grande. Mas há agregados que cada pessoa tem o seu carro. Claro, ou mais do que um. E isso também traz, é uma questão adaptativa em termos práticos, e por isso, eu hoje, quando vou ao Porto, se vou de carro, vou o tempo todo ao telefone. Se vou no comboio, vou trabalhar. Em termos, já posso ir desenvolver outro tipo de atividade. Ou então, melhor, quando vou de boleia, vou a conhecer novas pessoas e vou a conversar e vou a alargar a minha experiência humana. E por isso, também aqui é um pouco... Mas o que é que nos falta para chegar a essa adaptação? É assim, o que nos falta é que, sobretudo, nós estamos muito presos às soluções milagrosas e, por isso, só às soluções miraculosas para resolver os assuntos. E estes assuntos são muito complexos. Nós estamos aqui a falar de um componente, que é esta questão das alterações climáticas, que fazem parte de um sistema muito complexo. E nós vivemos num túnel do carbono, em que só estamos a olhar para o carbono, quando nós, na verdade, temos uma série de outros problemas e alguns deles é que vão contribuir mais para resolver o problema do carbono do que propriamente estarmos a andar menos de carro ou queimar menos petróleo ou outras questões. E por isso o que é difícil de nós ultrapassarmos é esta suposta preguiça de pensamento de dizer, não, nós vamos ter uma solução que nos vai resolver a situação toda. Não, isto é complexo, é complicado, temos é que abraçar a complexidade e pensar de uma forma mais sistémica, porque basicamente o que nós temos nós já sabemos disto há muito tempo, há dezenas de anos, e continuamos sempre, a concentração de carbono continua a aumentar. E isto é coisa que vem ainda antes de eu nascer, e eu não sou propriamente assim tão novo, e mesmo assim a tomada de consciência tem vindo a ser muito grande,
em relação a estas questões, mas o carbono continua a aumentar e por isso é aquilo quando, se na verdade não estamos a ter os resultados que precisamos, então temos que mudar, não é? E é essa dificuldade de mudar. Temos feito muito com aquele princípio da melhoria contínua, não é? Todos os dias fazemos um bocadinho menos mal, não é? Mas esse mal ainda não é, ou seja, esse mal ainda contribui para o mal maior. O que o Jorge estava aqui a dizer, por exemplo, do decoupling, ou seja, de desligarmos o crescimento económico da emissão, ou seja, dos impactos das emissões, tudo isso, nós em Portugal vivemos isso desde há 20 anos, desde 2005. Nós somos uma das provas que isso é possível fazer. Evidentemente estamos a crescer muito? Não, podíamos estar a crescer mais, mas se calhar este é o modelo que tem que ser mais parcimonioso em termos de desenvolvimento e não estamos sozinhos no mundo. Ou seja, há uma série de países que também acompanham isto e no nosso caso é 20 anos, ou seja, já é uma série de tempo que não foi por azar, não foi por sorte, foi porque na verdade as políticas nos levam para isso. Luís Rocharte, eu queria abordar também consigo uma pergunta que tinha aqui preparada para si, que tem a ver com os riscos ambientais em grandes projetos, puxando um bocadinho a brasa à sua sardinha na questão da Mota-Engil. E num contexto de obras de grande envergadura, como são aquelas que a Mota-Engil faz em Portugal, e como sabemos fora de Portugal, quais é que são os principais riscos climáticos, ambientais, que normalmente emergem e como é que a Mota-Engil antecipa e mitiga, porque cada vez mais os solos, corrija-me se estiver errado, professor, podem estar mais instáveis, as derrocadas, etc, 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 e portanto tudo isto mexe depois com projetos de construção. Aqui evidentemente, como não temos soluções perfeitas e otimizadas, temos que viver de equilibrar, não é? Os trade-offs, não é? Quer dizer, o que é que vamos obter enquanto benefício de uma determinada infraestrutura com o facto de não a termos, não é? Quer dizer, evidentemente que isso temos impactos e esses impactos têm que ser, primeiro, conhecidos, porque uma parte fundamental disto é pensarmos que a nossa economia e nós, enquanto humanos, somos subsidiários da natureza e não o contrário, ou seja, a natureza está por cima disto em termos do equilíbrio de tudo isto. E por isso tudo o que nós alterarmos esse equilíbrio temos que compensar ou temos que o evitar. Evidentemente, se nós queremos construir uma ponte para atravessar um rio, não vamos agora dizer que vamos continuar a ir a nado ou de barco a remos e por isso, na verdade, vamos ter que o construir e há este trade-off em termos de quais são os impactos. Agora, é preciso conhecer efetivamente esta série de consequências que trazem umas com as outras para se poder fazer. Neste caso, empresas como a Mota-Engil têm consciência de todos esses impactos e neste momento trabalham no sentido de minimizar todos esses impactos, avaliando, medindo, porque normalmente só se mediam os resultados económicos. Agora medimos muito mais coisas, informação não financeira que tem que ser balanceada e que neste caso já não é só para se ganhar um lugar no céu da sustentabilidade ou outra coisa do género, mas sim porque também o setor financeiro já olha para estas questões e, como há bocado se falava, o risco é agora associado exatamente aos comportamentos e se estamos a contribuir para a solução ou não. Agora, a grande questão é que, como nós temos andado muito devagar, precisamos de fazer mais e mais rápido, porque senão estamos a dirigir para a parede. Usando esse gancho que acabou de dar o mais rápido, chamar aqui o professor Carlos Câmara, porque não sei se já viu ou não o novo documentário do David Attenborough, The Oceans. Aos 99 anos o senhor lá conseguiu fazer mais um documentário, não sei se já ouviu ou não, eu já vi, e se calhar assim não surpreende metade do que vai lá ver, não é? Mas ele falava, o David Attenborough, sobre a ideia de que ainda vamos a tempo. Que ainda vamos a tempo de recuperar os oceanos e que ao recuperar os oceanos conseguimos recuperar a Terra. Ao recuperar a Terra, recuperamos a atmosfera e, portanto, recuperamos todo o nosso ecossistema. E a minha pergunta para si, sem alarmismos, mas também sem descréditos, é se de facto ainda vamos a tempo. Ou se já há coisas que são irreversíveis. Eu costumo sempre dizer que a ideia muito errada que muitas vezes se tenta dar de que há uma guerra
entre o homem e o ambiente, ou o homem e a natureza, que é a natureza que se está a vingar, o que a física mostra é que não é nada disso. Tudo o que está a acontecer é o sistema climático, portanto, o ambiente, a reagir por forma a restabelecer o equilíbrio perdido. Da mesma forma que, quando está calor, nós transpiramos para diminuir a nossa temperatura. Quando está frio, nós trememos para aumentar. Ou seja, estes sistemas têm mecanismos de autorregulamentação, e o sistema climático é um deles, que nós não estaremos aqui a falar, exatamente reage a estas alterações. Portanto, há uma coisa que é, vamos desaparecer? Certamente que não. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que vai haver determinadas regiões em que para o bicho-homem vai ser mais ou menos agradável. Agora vimos no Vanuatu a quantidade de pessoas que estão a pedir à Austrália e a Austrália criar um programa especial para que os cidadãos desse país possam ir para a Austrália. Portanto, não é? Porque é um dos países que está a ser mais afetados pelas alterações climáticas. Portanto, vamos a tempo, eu acho que vamos a tempo. E um aspecto, lá está outra vez, ligado à tal... Porque há exemplos dessa recuperação e dessa regeneração. Claro, Ou seja, a questão é, o planeta... É porque às vezes parece que estamos aqui num paradoxo, que é, estamos a desgastar o planeta, mas conseguimos recuperá-lo. Então, se conseguimos recuperá-lo, o planeta consegue ser mais resiliente do que aquilo que nós pensávamos que era? Então, o problema é, mas eu tenho a certeza que o planeta é resiliente. É assim, é resiliente. Mais até, se calhar. E vai restabelecer o equilíbrio. Pode, não é? Pode não ser aquele que nós gostaríamos. Da mesma maneira, por exemplo, que eu olho há Mas esse 30 pensamento não faz com que pessoas que sejam um bocadinho mais desconfiadas em relação às alterações climáticas possam dizer, estão a ver? Estão a ver? Ou seja, afinal está tudo bem. Está tudo bem, vão para os Estados Unidos apanhar com os incêndios florestais brutais que estão a acontecer, vão para os Estados Unidos apanhar com as cheias, vão para os Estados Unidos apanhar que estão a aumentar extraordinariamente. E os furacões que se formam no Atlântico. E claro que depois as pessoas dizem, mas isso sempre aconteceu. Outra vez é um problema, lá está, de falta de informação. Eu acho que um dos problemas agora para fazer uma prova disso é, eu tenho pena de que o Presidente Trump ainda não tenha assinado uma ordem executiva a dizer que as alterações climáticas acabaram, não é? Quer dizer, porque era a melhor forma de nós exatamente provarmos que na verdade Mas já não lá é... andaram perto, porque não sei se viu aquela notícia de que são os meteorologistas que estão a provocar estes fenómenos. Isso até deu-me a possibilidade de eu escrever num jornal um artigo em que eu dizia o feiticeiro me confesso, porque de facto acho espetacular, não é? poder não é? Portanto, mas repare, não é? Quer dizer que... Só falta a cicatriz na testa, os óculos já tens, depois já pode fazer Harry Potter. Lá chegaremos. Mas um outro aspecto, que quando estava a falar das pessoas acharem que não vale a pena, há um aspecto talvez mais importante ainda, que é, muitas vezes ouço as pessoas dizer, mas para que é que a Europa está a fazer tantas políticas, quando a Europa sabe que não é de todo o maior emissor, e será que vale a pena estarmos a impor medidas e a implementar? E outra vez a tal não linearidade, é que as pessoas esquecem-se que se a Europa implementar, isso vai dar origem a novas tecnologias, a políticas mais inteligentes e que são exportáveis. E, portanto, na realidade, estas ações não são só o efeito direto que têm, mas, sobretudo, o indireto. E agora, numa tónica um bocadinho mais pessimista, que é aquilo que eu sei que o chama... professor não gosta. Não, quer dizer assim, mas convém, às vezes dá jeito. Não gosta da tónica pessimista e alarmista, mas é preciso. Eu ainda fui do tempo em que levei umas palmadas, não é? E não me fizeram mal. Não é? Portanto, e normalmente nós lembramos disso. O que é que acontece? É um nome complicado, mas que é muito fácil de perceber, que é os extremos compostos. O que é um extremo composto? Quando um avião cai, nunca é só uma razão. Porque se houver uma única razão, há sempre um mecanismo que a mitiga e que a contraria. Normalmente é sempre um problema meteorológico associado a um problema mecânico, associado a um problema humano. E os grandes desastres é sempre coisas destas. É sempre uma seca que exacerbou o efeito de uma onda de calor, que exacerbou uma ação humana qualquer, que levou a um grande incêndio. E aqui é que eu digo que é o lado um bocadinho mais negativo, que é um provérbio inglês que eu gosto muito, que diz "Fire is never a gentle master", que eu costumo traduzir, o fogo só sabe ensinar à bruta. O problema é que não é só o fogo, são os eventos meteorológicos extremos, e são esses que fazem com que eu esteja aqui a falar consigo. Não é? Senão... o facto de nós
torturar os dados, não é? Como se costuma dizer quem trabalha nestas áreas, leva a estas questões. Ainda há uns tempos atrás ouvi uma história do Amilcar Soares, professor do Técnica, a propósito, contado por um amigo a propósito naquela altura em que havia o problema das bombas nos aviões, não é? E ele aconselhava ao amigo para levar uma bomba, ele próprio, porque a probabilidade de haver duas bombas é mínima, não é? Quer dizer, se ele andasse sempre com uma bomba ia diminuir a probabilidade. É um bocadinho que nós aqui em relação a estes problemas... É o exemplo que eu dou aos meus alunos, que não diminui porque a probabilidade de ele levar uma bomba é 1 e 1 multiplicado pela outra probabilidade dá o mesmo, não é? Mas pronto, mas de qualquer maneira, eu acho que infelizmente a humanidade também aprende quando leva na cabeça. E de facto começamos a levar na cabeça. E qualquer dia as pessoas vão perceber que não é apenas uma vingança, mas é um novo estado das coisas. E isso implica determinadas atitudes. Antes de passarmos aqui ao Jorge Cristina, professor Carlos Crema, aproveitando mais umas coisinhas que eu também lhe queria perguntar, porque de facto aqui há muitas coisas que podem perguntar. Eu estou-me a lembrar dos pinguins da Antártida que estão a ficar sem o gelo que necessitam para o seu habitat e aquele caminho que eles têm que fazer em direção ao mar, que é intrínseco neles, é inato neles, o GPS deles, vamos chamar-lhe assim, as penas deles ainda são aquelas penas de crias, e portanto quando mergulham ficam, porque são penas que ainda, portanto, está-me a faltar o termo, não são ainda... não são hidrófobas. Pronto, ainda não são à prova d'água, vamos dizer assim, o termo. Portanto, nós estamos a dar a cabo desses habitats todos, e parece que às vezes as pessoas se esquecem disso porque é na Antártida, é lá longe, eu nunca lá vou meter os pés, não é? Mas também não esta é coisa só de aterrar aviões na na Antártida também, não é? É a taxa a que isto está a dar e que faz com que para nós homens as coisas mudem mais depressa do que a adaptação cultural. E isso nota-se muito, por exemplo, como eu trabalho muito em incêndios, que continua a haver muitas vezes práticas ancestrais que fazem com que as pessoas continuem a usar a queimada e depois a forma tradicional de responder é, mas já o meu pai e o meu avô fazia, eu agora, porquê é que eu hei de deixar de ter que fazer? Assim, tenho que deixar E eu aqui relembro sempre que o incêndio de Pedrógão, por exemplo, não foi incêndio, não foi fogo posto, foi um incêndio de causas naturais. O que nos leva a pensar também em tudo isto, porque pegando nesta questão nos incêndios, quer dizer, Portugal e o sul da Europa enfrentam secas prolongadas, eventos extremos. Espanha é um exemplo brutal de medidas que têm de tomar todos os anos. No ano passado, seguramente este ano também vão tomar a Andaluzia, por exemplo. Que diferenças regionais nos padrões de precipitação, temperatura, têm sido observados por si, pela comunidade, vamos dizer assim, científica, e como é que isso vai afetar setores como o turismo e, sobretudo, como a agricultura, por exemplo, que é o ganha-pão de muita gente? O exemplo típico é, ainda no outro dia eu estava a dizer aos meus filhos, não se vai para a Grécia no verão, só se for um Palerma, porque a probabilidade de se apanhar uma onda de calor ou apanhar um fogo e depois vai tudo a correr para o aeroporto e depois está-se 2 ou 3 dias, ou seja, de facto, qualquer pessoa que olhe para as estatísticas começa a pensar 2 vezes se é de ir para esses países em determinadas épocas do ano. Portanto, esse é logo um aspecto. Mas agora, um outro, que é um estudo que eu conheço bem, eu não sou coautor, mas são coautores deles 3 ex-doutorandos meus. E é um estudo que eu também digo, não é preciso saber muita estatística. O que eles fizeram foi, pegaram em dados desde 1901 até 2016, porque o estudo foi publicado em 2018, portanto, em 116 anos de dados, e fizeram uma espécie de concurso Miss Seca. Portanto, ou seja, arranjaram um índice que permite fazer um ranking, portanto, um ordenamento das secas na Península Ibérica, por ordem da mais gravosa à menos gravosa. E uma coisa que me fez impressão é que as 5 primeiras secas, 4 delas são depois de 2001. Nos outros 100 e tal anos não estava nenhuma. E fizeram também um concurso de Miss Molhado, não é? O Miss Úmido. Os 5 primeiros, nenhum está no século XXI. A probabilidade disto ser por acaso, se houver umas continhas, é mínima. E eu digo, isto é aquilo que já está a acontecer e que irá acontecer. Isto tem impactos brutais ao nível económico, portanto, ao nível de água disponível,
etc. E depois a água, por exemplo, no caso da água ainda tem um problema, que é um conceito que é muito mais interessante que o ciclo hidrológico, é o ciclo hidroilógico. Não é? O hidrológico é aquela história que cai a chuvinha e vai pelos rios e vai para a atmosfera. O hidroilógico é que uma seca não tem um dia marcado para aparecer. E depois o que acontece? Ela vai aparecendo e depois de repente as pessoas começam-se a preocupar, porque é a seca agrícola. Depois aí os urbanitas não se importam muito, até dá mais jeito para ir para o trabalho. Depois continua a haver seca, começa a haver falta de água, e depois de repente instala-se o pânico, o governo começa a convocar os universitários para fazer planos, tudo isto demora e de repente começa a chover. E nunca mais ninguém pensa no assunto. Portanto, vem um ano bom. Como este ano vem um ano bom, toda a gente já falava em Transvases e o Diabo 4, agora, não é? Portanto, já a coisa se esqueceu. O problema do clima é este. É que, muitas vezes, interrompendo um determinado período, aparece outro, e aí, normalmente, aquelas pessoas do contra dizem, está a ver, como dizia este disparate, é assim, não, isto é o problema do cinto de segurança, às vezes também mata, mas, estatisticamente, protege. Portanto, temos que olhar muito bem para aquilo que os climatologistas dizem, porque as atitudes a tomar dependem do conjunto e não de um ou dois eventos que aparentemente contrariam. Nós temos mais 2 minutos e, portanto, eu vou fazer a mesma pergunta para cada um de vocês, para cada um de vós, que é que se tivessem de indicar uma medida prioritária e realista que deve ser implementada nos próximos, vamos dizer, 2 anos em Portugal para travar as alterações climáticas, qual seria? Jorge Cristino, começo por si. Bem, e rapidinho agora. Claramente o investimento nos ecossistemas e na floresta, de tornar cada vez mais estes territórios mais resilientes. Esta é, sem dúvida, a aposta para nós também termos resiliência. E uma outra, que é, sem dúvida, apostarmos mais na comunicação, na ciência, no conhecimento destas áreas, a começar por aquilo que é um dos maiores ativos portugueses, que é o mar, e que tem ficado muito para trás nesta matéria e que muito nos ajuda para este aumento da resiliência. Sim. Luís Rocharte. Já que o Jorge adiantou estas, há duas que eu diria, uma a apostar no transporte coletivo, no comboio, nos autocarros, Se escusa de discutir com a sua mulher sobre o carro, não é? Exatamente, e a coisa fica melhor. E outra a apostar na educação, ou seja, no conhecimento, e neste caso, cada vez mais, não só porque são as mulheres que neste momento já lideram e têm essa prevalência, apostar sobretudo na educação das mulheres, sobretudo em termos de crescimento, em termos de valorização nas classes mais desprivilegiadas. Muito bem. Professor. Eu faço palavras minhas, as que acabei de ouvir, porque eu apostaria... Mas tem que adicionar mais uma. Não, de facto, quer dizer, achei curioso as mulheres, não é? Porque eu uma vez estive no Congo e vi que havia um Ministério da Agricultura, da Pastorícia e das Mulheres. E fiquei baralhado e depois explicaram, de facto, as mulheres é que têm que ver e, portanto, é normal juntar tudo. Eu diria aqui, acho que é muito importante começar logo na primária a explicar a importância que o ambiente tem, mas sem ser uma coisa demasiado mística, é uma coisa prática e perceber o quanto nós dependemos daquilo que está à nossa volta, porque da mesma maneira que um peixe vive dentro da água, nós vivemos dentro do ar e vivemos dentro daquilo que nos está à volta. E, portanto, a educação para mim é sem dúvida o aspecto-chave, porque depois o resto vem para acréscimo. Não deu nenhuma frase bonita para terminarmos. Tinha-lhe pedido, já não a deu. Mas pronto. Mas dou-lhe uma. Então. Uma que eu gosto muito, que é If education is expensive, try ignorance, não é? O que em português quer dizer, se acham que é caro educar, experimentem a ignorância. Eu costumo deixar sempre uma e aproveito também na lógica de apostarmos na educação. Eu conheço 2 ou 3 líderes mundiais que deveriam ouvir essa frase. Que é claramente o facto de estarmos habituados a querer sempre deixar um melhor mundo aos nossos filhos, quando na realidade devemos deixar melhores filhos ao mundo. E eu, perante isto, mais nada tenho a dizer. Professor Carlos Câmara, muito obrigado. Jorge Cristino, Luís Rocharte, muito obrigado por terem vindo aqui os três e bebermos deste vosso conhecimento, desta vossa educação e experiência que vocês têm neste âmbito. É um conjunto de debates temáticos que estamos a fazer, de pensar Portugal, agora dedicado às alterações climáticas e à sustentabilidade. Vamos continuar ao longo dos próximos dias a debater os temas que importam às nossas gentes, ao nosso país, a todos nós.